Esta é Ruth, uma manicure que estava com as malas prontas para voltar para a capital paulista. Morava numa cidade do interior, casada com Edson. Edson conta para a polícia que encontrou a companheira caída em casa e ela teria se matado. Trata-se de um suicídio? Não. Para a família, para amigos, não, porque o marido sempre foi violento e agressivo. Aliás, tem uma história de que Ruth estaria grávida e o Edson não queria ser pai, não. Ruth estava querendo ir embora, se ver livre deste casamento. 30 anos. Detalhes da reportagem a partir de agora. Nas redes sociais, fotos antigas de um casal feliz e declarações de amor. Mas, recentemente, Ruth só pensava em ficar longe do marido. Recentemente ela tinha até feito vários pedidos que ela queria retornar, né? Natural de São Paulo, a manicure e cabeleireira de 30 anos se mudou para Minas Gerais há aproximadamente 4 anos. Na cidade de São Sebastião do Paraíso, conheceu Edson, de 52 anos, que trabalha com serviços gerais. Os dois começaram um relacionamento. Ruth logo foi morar na casa de Edson e eles viraram marido e mulher. Com o tempo, o contato com a família em São Paulo foi diminuindo. E as notícias que chegavam de pessoas próximas a Ruth não eram boas. Eu preciso que você ajude a sua irmã. Ela anda me relatando que essa pessoa que ela está se relacionando anda agredindo ela. Ela até me mandou umas fotos. E foi então que eu comecei a tentar contato com a minha irmã e não conseguia. E a gente começou a perceber que também, muitas das vezes que a gente a procurava, a gente percebia que era uma pessoa diferente falando pela forma de falar, né? E quando a gente questionava, manda um áudio, sumia novamente. Tá? E foi se passando o tempo e ela falando que estava tudo bem. A manicure acabou revelando mais detalhes do relacionamento conturbado com o marido. Ela contando, amiga, não aguento mais apanhar, ele joga sempre minhas coisas na rua. Há cerca de 20 dias, Ruth mandou mensagens pedindo ajuda para uma amiga que mora em São Paulo. Me ajuda com a passagem para ir embora. Chega, não tô suportando mais. Quero sair disso, mas tá difícil, viu? Cansei de sofrer. A manicure mandava até fotos das malas prontas, mas o retorno para a família nunca acontecia. Nós mandamos até a passagem para ela, mas na hora de retornar, na hora de vir embora, ela acabava mudando de ideia, acabava desistindo, dizendo que as coisas estavam melhorando, então ela não iria retornar, iria ficar por lá, né? E haja visto isso há uns 20 dias atrás, mais ou menos. Foi a última tentativa? A última tentativa de fazer ela retornar. E até por sinal foi comprada a passagem, mandada para lá, para ela retirar na rodoviária, né? E ela acabou por fim, de última hora, dizendo que fez as pazes com o marido, que estava tudo bem e não retornou. Nas raras visitas, os hematomas no corpo da manicure chamavam a atenção. Em novembro de 2019, foi o aniversário da minha filha e ela esteve aqui para festejar. E eu vi faltando uma parte da orelha. E eu questionei o que tinha acontecido. Ela disse para mim que ela tinha caído no box lá do banheiro, que um piso estava solto, mas era faltando uma metade da orelha e um corte também aqui, bem aprofundado, mas já estava cicatrizado. E eu pedi para ela ficar, eu vi muitas marcas no corpo e ela falou para mim que era porque ela ia muito atrás da égua, né? Que eles têm uma égua que foge e vai para o mato, né? Fica, você está vendo o pai assim, a mãe doente fica. Ela voltou. Todas as coisas que a Ruth não contava aos parentes, ela confidenciava a uma grande amiga. Ela prefere não aparecer. As duas se conheceram na época da escola, com apenas 12 anos de idade. Mesmo a Ruth indo morar em Minas Gerais, continuaram se falando. E ela fazia revelações a você, inclusive sobre esse relacionamento com o Edson. O que ela falava? Então, a gente conversava muito por mensagem, às vezes ela respondia, às vezes não respondia. Eu evitava de mandar mensagem para ela, porque eu não sabia o que estava acontecendo lá. Mas ela relatava para mim que era agredida por ele,
Muitas vezes falava de vir embora, depois desistia de última hora, entendeu? Falava que já tinha se acertado com ele, que já estava tudo bem. Falava que ele humilhava muito ela, jogava as coisas no meio da rua, não deixava ninguém ajudar ela. Jogava ela para fora de casa? Sim, jogava ela na rua com as coisas. Mais de uma vez? Mais de uma vez isso aconteceu. Então ela me contava tudo, me contou da surra de facão que ela tomou dele, entendeu? Que a orelha dela foi cortada, ela mandava foto para mim de olho roxo. Então a gente conversava muito, então ela pedia pelo amor de Deus pra gente ajudar ela, comprando a passagem para ela vir embora. E de última hora ela sempre desistia. Tinha muito medo dele? Tinha muito medo dele, das agressões. Teve um fato que ela contou que ele foi para cima dela, bateu nela, agrediu ela, e ela foi para cima dele e conseguiu, com as mãos, estrangular ele. E depois disso ele não ia mais para cima dela, que ele ficou com medo. Ele chegou a desmaiar e ficou com medo. Ela se defendeu naquele momento? Sim, só que depois vinha de novo as mensagens dela, pedindo socorro, pedindo pelo amor de Deus pra gente mandar o dinheiro da passagem, que ela precisava vir embora, não aguentava mais ser humilhada, maltratada, e as mensagens eram assim. Agora, desse caso que a irmã comentou, dos machucados que ela apareceu aqui em São Paulo, né, espalhados pelo corpo, inclusive um corte no pescoço e parte da orelha decepada, que ela contou sobre esse episódio da orelha. Ela tinha mandado a mensagem para mim, falando que não aguentava mais ele, que estava perdida, que não sabia como fazer para vir embora, e que a última briga deles, desse fato, que ela tinha brigado com ele deu uma surra de facão nela. E nessa surra de facão ele arrancou um pedaço da orelha dela e ele tinha comido a orelha dela. Ele fez o quê? Ele comeu a orelha dela. Nas conversas com uma das amigas da cidade mineira, Ruth já demonstrava estar em perigo. Ele falar que viva daqui com meus pés eu não saio, eu só saio morta. Eu falava, foge, ele vai trabalhar de manhã, só chega de noite, foge. Até que a família recebeu uma notícia desesperadora, da qual todos desconfiaram. E tudo muito estranho, né? Da forma que me passaram, da forma que me colocaram, dizendo que minha filha tinha cometido suicídio. E eu acho que uma pessoa que estava contente, pensando em estudar, pensando em fazer algo a mais para a vida, jamais pensaria. E isso te digo por conhecer e jamais ela faria, sabe? Pelo amor que ela tinha, sabe? A família, a mim, a mãe, aos sobrinhos, né? Aos tios. Então tá tudo muito estranho. Então é algo que não dá para digerir essa história. Tudo o que os parentes de Ruth sabem é o que o marido dela contou à polícia. Até agora, a versão de Edson é a única sobre o que teria acontecido. Edson disse às autoridades que ele e a esposa passaram o dia bem, até festejaram com comidas e bebidas, mas não explicou o motivo da celebração. Mais tarde, Edson foi para o quarto para dormir. Alegou que estava com sono, enquanto Ruth teria ficado acordada um pouco mais. Só que no meio da madrugada, Edson contou que sentiu falta da esposa, viu que ela não estava na cama e decidiu levantar para procurá-la pela casa. Na sala, ela não estava e contou aos policiais que quando entrou na cozinha, se deparou com Ruth já morta. Segundo o marido, Ruth teria tirado a própria vida usando uma corda. Uma outra amiga em Minas Gerais levantou ainda mais dúvidas. Ela era morena forte, né? Não tinha como. E a corda era muito fininha, sabe? Tava bamba a corda tava bamba. Os policiais que atenderam a ocorrência afirmaram que não havia sinais de violência no corpo, algo que a família contesta. Depois de ver o corpo de Ruth, a amiga alertou os parentes da manicure. Ela apanhou bastante antes de falecer, pois tem marcas. O nariz está quebrado, a fonte está amassada. Os braços têm sinais de pancadas e a boca está machucada. A nossa amiga não se suicidou. Os parentes puderam conferir com os próprios olhos quando o corpo chegou a São Paulo para o sepultamento. Afundamento de crânio, aqui um afundamento, nariz quebrado, o braço dela muito retorcido. Pessoas que entraram na casa onde Ruth morava com o marido disseram que as paredes estavam quebradas, com muitas rachaduras e buracos. E no local havia um martelo.
Edson estava com um olho roxo e também apresentava ferimentos em uma das mãos. Os policiais que estiveram na casa indagaram Edson sobre os machucados e queriam saber por que as paredes estavam naquele estado. O marido de Ruth contou que havia sofrido uma queda e por isso estava com um olho roxo. E sobre as paredes, disse que ficou transtornado depois que encontrou o corpo da manicure, o corpo da companheira. Pegou o martelo e começou a quebrar tudo dentro da residência. Ruth ainda havia dito a pessoas próximas que estava grávida, mas Edson não teria aceitado a gestação. Ela revelou a você que estava grávida? Ela chegou em uma mensagem comentar assim que estava grávida, que estava muito feliz porque o sonho dela era ser mãe, que ela estava grávida. Só que depois de um tempo ela falou que estava com problema de urina e que não era mais. Chegou a comentar assim que ele não queria, entendeu? Falou que ia tirar esse filho dela de qualquer jeito, e ele não queria que ela ficasse grávida. Ameaçou ela então? Sim, falou que ia arrancar essa criança de qualquer jeito dentro da barriga dela. E aí depois a gente não tocou mais nesse assunto. Todas as vezes que a manicure retornava para São Paulo para visitar a família, ela sempre ia sozinha. Edson nunca acompanhou a esposa. Depois da morte de Ruth, o homem que morou com ela por mais de um ano, que era o companheiro da manicure, não apareceu no pequeno velório realizado em Minas Gerais antes do corpo ser levado para São Paulo. O comentário no bairro em que o casal vivia junto é que Edson ofereceu um churrasco para amigos no dia seguinte à morte de Ruth. Na festa estaria também a mulher com quem Edson mantinha um relacionamento antes de conhecer a manicure. As duas seriam rivais e teriam até discutido recentemente. Essa ex-esposa do Edson, ela está morando novamente com ele, na mesma casa? Pelo que foi dito, sim. Pelo que foi dito, sim. Foi comemorado, estavam todos bebendo, comendo carne. Não tocaram no assunto do fato da Ruth lá na casa. Teve gente lá que falou pra gente. E estava tudo bem, entendeu? Apresentou como a mulher dele. Nesta outra mensagem, a amiga revela para um parente de Ruth uma ameaça que Edson fez à esposa. Ele falou que ela só sairia de lá no caixão, porque se tentasse ir embora, ele ia fazer mal para toda a família. Tá tudo muito errado, tudo muito estranho, e por tudo que ela passou para mim, me relatou o que as pessoas dizem, e por algumas pessoas também que eu procurei, e assim, eu conversei, e eu tenho como comprovar, tudo indica que é isso, é um feminicídio. Eu não posso afirmar, mas tudo faz crer que sim, tá? Temos vários áudios, várias mensagens, as pessoas que estavam lá na cidade e tudo mais. Tudo faz crer que sim, tá? Tudo faz crer que sim. E eu tinha já essa suspeita e mediante o que me passaram, fica muito mais reforçada essa minha suspeita. Então eu peço só justiça, nada mais.